Voltamos no nosso intervalo comercial e hoje está sendo um dia de perguntas difíceis aqui para o Dr. Marcos, né? Talvez ele nem estava pensando que teria tantas perguntas complexas. Mas quando nós fomos para o intervalo, veio a seguinte pergunta, doutor. Eu moro num determinado interior aqui do município e ao acessar o portal de transparência da prefeitura, eu não consigo ter acesso à informação que eu quero porque a última atualização foi em 2015. Parece um caso esdrúxulo, mas é uma realidade que nós acompanhamos há alguns dias. E aí, como cidadão, o que eu tenho que fazer uma vez que o instrumento que eu tenho de controle, de ajudar a combater a corrupção, não é disponibilizado para mim enquanto cidadão? Você tem direito de petição, né? O próprio munícipe pode fazer a solicitação da informação que ele quiser, né? Claro, informações que não estejam cobertas por outros sigilos, né? Mas, além disso, o próprio munícipe pode provocar os órgãos de controle, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, porque essas são obrigações que são, inclusive, avaliadas no momento de prestações de contas. Se não há a divulgação disso, pode ser que haja uma recusa nas contas de determinado gestor público. Doutor, o senhor disse três importantes instrumentos, né? Que a gente acabou de debater, um deles que é a questão do portal da transparência, a lei de transparência. Mas como que o senhor vê hoje essa mudança da antiga lei de licitações, que ela é de 93, né? Nós estamos ainda nesse, abre aspas, vacatio legis, né? Ou seja, nós estamos nessa fase de transição. O senhor, como atuante na área, como representante, né, da nossa classe de advogados também nessa área, como que o senhor está vendo essa mudança? A nova lei ela vai beneficiar, nós teremos avanços, nós poderemos talvez avançar nesse ranking que é tão necessário para fazermos negócio, ou talvez ela depende, ainda falta alguma coisa a mais? Veja, Harrison, quando eu falei que o índice de percepção de corrupção, né, do nosso país ele vinha ficando pior, é porque há uma avaliação dos arranjos de combate à corrupção, dos arranjos de transparência, né, de integridade do nosso país. Avançou-se na década de 90, 2000 e 2010, com a criação dessas leis que eu falei, lei de improbidade, lei de licitações, lei de acesso à informação, lei anticorrupção e outras. Mas, nesse momento atual, a gente tem duas mudanças muito importantes. A gente vê que houve a redução do ranking por alguns motivos. Primeiro, por interferências da gestão pública em órgãos técnicos. A gente vai se recordar que ainda no outro governo houve uma indicação para a chefia da Polícia Federal e isso caiu mal. Os ataques à democracia também caíram mal. Eu não estou falando de política aqui, eu estou falando de questões objetivas que foram analisadas pela Transparência Internacional. E também mudanças legislativas são levadas em conta no momento em se aferir se está havendo um avanço com relação ao combate à corrupção, à transparência e à integridade ou não. E aí a gente tem duas mudanças legislativas recentes. As alterações na lei de improbidade administrativa, que acabaram com a figura culposa da improbidade e praticamente acabaram com a própria lei, né? Porque hoje, se o gestor público não é visto com o dinheiro na cueca, ou com o dinheiro na mala, ou no bolso, é muito difícil de se comprovar a intenção, de se comprovar que ele beneficiou alguém, né, e fazê-lo responder por improbidade administrativa. Isso foi um arranjo negativo, vamos dizer assim. Então, que vai ser mal avaliado pelas instituições que avaliam a percepção da corrupção. Por outro lado, houve avanço com relação à lei de licitações. E aí, aqui sim, a lei de licitações ela veio para modernizar as licitações. Acho, inclusive, que ela foi tímida, né, porque existem uma série de pastas, de gestões. A gestão da saúde é um exemplo que é muito complexa e que talvez pudesse ter tido algum tipo de compra mais facilitada para propiciar a assistência de forma mais rápida. Mas, de toda forma, as alterações elas vieram para dar mais celeridade ao procedimento, garantir segurança, né, e ter novas formas de fazer com que a gestão pública possa contratar, né, ou vender bens dela. Quais outros instrumentos você poderia citar para o nosso telespectador e ouvinte que eu, enquanto cidadão ou uma cidadã, ela pode usar esse instrumento para auxiliar o combate à corrupção? Porque, doutor, eu tenho uma percepção que eu tenho o direito de indicar onde está o problema, de dizer o que está errado,
Mas eu acredito que muito mais importante do que indicar, do que apontar, é fazer parte da solução. Então, eu, enquanto cidadão, como que eu posso contribuir também no combate à corrupção? Bom, o cidadão ele tem acesso a todos os órgãos de controle, como eu falei, Uhum. né? Então, eventual desvio que ele tenha ciência, ele pode provocar a OAB, pode provocar a polícia, os órgãos de persecução criminal, as polícias civil, federal, ao Ministério Público, federal, estadual, aos tribunais de contas. Todos esses são órgãos que vão, de alguma forma, tratar a queixa que esse cidadão possa fazer. O senhor, como proveniente, teve uma experiência na área pública, então, na sua experiência de gestor público, o que o senhor acredita que a pessoa que hoje exerce um cargo de gestão, ou aqueles que pretendem, num futuro próximo, ou a médio ou a longo prazo, exercer uma função pública, o que o gestor deve observar para poder, de fato, efetivar o combate à corrupção? O Tribunal de Contas ele vem orientando que gestores públicos obedeçam à governança corporativa. O que é a governança corporativa? É tirar a decisão, o ato decisório da cabeça de uma pessoa só e passar para um grupo. Então, se vão ser feitos pagamentos, por exemplo, de uma gestão da saúde, por exemplo, Uhum. né? Esses pagamentos podem ser feitos por um comitê que avalie os fornecedores e efetue os pagamentos desses fornecedores. E assim você esvazia a chance de que haja um conluio entre um gestor que mande sozinho, que faça o pagamento sozinho, e eventual empresa ou empresário que tenha acesso a ele e se beneficie desse acesso. Então, a governança, na tomada de decisões dentro da gestão pública, ela é fundamental para diminuir o risco de corrupção. E, obviamente, dentro do ente público também as modalidades de compliance, que é você evitar que agentes que tenham interação com o agente público, um exemplo, eliminar que a empresa, o diretor comercial de uma empresa que é irmão de um secretário, possa ter contato com ele. Né? Então, são alguns tipos de ajustes, de regras de compliance que são tratados, são identificados esses riscos de corrupção, Uhum. que são as red flags, como se fala tecnicamente, e evita que essas interações aconteçam a ponto de gerar algum tipo de desvio. Doutor, o senhor não acredita que talvez a gente ainda tem que avançar no sentido de que as informações são colocadas no portal, às vezes até com uma velocidade aceitável, né? Porque eu consigo, nós estamos aqui falando de Palmas, então eu consigo hoje acessar o portal da transparência e ter acesso a uma informação atualizada. Só que às vezes o que eu vejo uma necessidade é que a informação ela não é clara, ela não é objetiva. E aí, sem aqui qualquer demérito à pessoa que não teve a oportunidade, como nós, de cursar um curso superior, mas se nós que temos curso superior, às vezes temos dificuldade em compreender aquela informação, e o cidadão que, por N motivos, não conseguiu ter uma formação, às vezes até mesmo por culpa do poder público, e aqui não estou falando de município, estou falando do poder público geral, se o cidadão não teve uma formação completa, às vezes por culpa do poder público, como atender esse cidadão que tem uma dificuldade em entender? E o que ele pode fazer para ir atrás dessa informação? Ele deve recorrer ao Tribunal de Contas, ele deve recorrer à própria prefeitura, né? É o caso, por exemplo, ele procurar uma ouvidoria. Como que funciona essa questão? Sim, todos esses são vínculos de contato, né, com os órgãos públicos, né? Ele pode buscar uma ouvidoria, ele pode buscar o Tribunal de Contas. O ideal é que o poder público ele forneça essa informação de forma clara e transparente, né? A gente sabe que alguns sites não têm a melhor clareza nos dados, mas o que se espera é que isso aconteça. E toda vez que existir uma dificuldade que impeça o acesso à informação, aí nesse caso os órgãos de controle têm que tomar algum tipo de medida, o Ministério Público, a Defensoria, para ajuizar uma demanda, judicializar a questão, para que essa informação ela seja transparente e não seja um faz de conta, né? Eu estou fingindo que estou divulgando a informação de verdade que eu não quero, ela não está lá. Então, essas que são as medidas. Estamos chegando já no final do nosso segundo bloco, doutor. E dessa vez eu não vou fazer a pergunta para o senhor, não. Vou deixar o senhor descansar para irmos para o terceiro bloco. Né? A você que está nos acompanhando aí,
Não saia daí. É só o tempo de darmos uma olhadinha no olhamos já no EPROC. Vamos olhar no PJE agora para vermos os prazos, né? E já voltamos.